Bem-vindos a mais um vídeo de GIMP aqui na Equilibre Cursos. Hoje vai ser mais um daqueles vídeos mais inspiracionais, mais para despertar ideias, despertar curiosidades e coisas assim. A gente vai fazer um wallpaper, né? É um papel de parede baseado no desenho Pokémon, mais especificamente em uma Pokébola. Você está vendo aí o papel de parede agora. Eu achei bem legal o resultado e aí resolvi compartilhar com vocês. Então vamos lá, vamos obviamente começar do princípio. Então vou criar uma imagem nova aqui, arquivo nova. E eu vou criá-la em 720p, você pode criá-la do tamanho que você quiser, óbvio. Então 720p é a seguinte resolução, 1280 pixels de largura por 720 pixels de altura. Pronto, estamos aqui com a nossa canvas prontinha. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é usar as duas cores, né, específicas de uma Pokébola comum. Eu não sou muito ligado em Pokémon, eu sei, mas não é que eu sei, mas pelo pouco que eu conheço, que eu me lembro, tem algumas Pokébolas especiais, de cores diferentes, não são brancas e vermelhas, acho que tem até uma dourada, não sei. Mas eu vou usar essas cores, branco e vermelho, beleza? Então eu não vou usar o fundo para nada, eu vou criar duas camadas logo de cara aqui. Usando este botão aqui de baixo, criar uma nova camada e adiciona a imagem. Então eu criei aqui camada e camada 1. Então vou renomear clicando com o botão direito do mouse em cima. E cadê? Cadê não? Duplicar. Perdão. Esqueci. É só dar 2 cliques em cima da camada. É umas coisinhas que a gente esquece de vez em quando, mas tudo bem. Dei 2 cliques em cima dessa camada. Esta vai ser a camada da imagem branco. Vou colocar branco, cor branco e vermelho. Pronto, eu vou me livrar desse fundo. Então aqui eu vou pintar obviamente de branco. E esta eu vou pintar obviamente de vermelho. Mas um vermelho diferente, não vai ser esse vermelhão aqui que tem não. Vai ser este vermelho. Se você quiser copiar o código do meu vermelho, tá aí. O meu vermelho, olha só, sou o dono do vermelho. Tá aqui, B11E1E. Se não, você pode usar o que você quiser, óbvio. Aliás, eu encorajo vocês usarem qual vocês quiserem. Então primeiro nada, primeiro eu já fiz as cores. Então agora eu vou cortar um pedaço desse vermelho, mais ou menos aqui assim. Eu vou com a ferramenta de seleção retangular e crio essa seleção aqui. Lembrando de deixar aqui ó, na esquerda em modo, deixar em substituir a seleção atual. Crio essa seleção, vou deixar um pouquinho mais para cá. E aperto Delete no meu teclado para deletar. Isso enquanto eu estou com a camada vermelho selecionada, porque eu quero deletar um pedaço da imagem vermelho, certo? Seguro Ctrl, aperto Shift e A tudo ao mesmo tempo para tirar qualquer seleção que esteja ativa na tela agora. Então vamos continuar a brincadeira. Uma Pokébola tem um pedaço aqui que é onde abre, né? Tem um círculo e um botão no meio. Então vamos fazer esse pedaço agora. Não, na verdade a gente vai fazer um outro pedaço primeiro, que é um traço assim. Vamos colocar esse traço aqui. Como que a gente vai colocar o traço? Com a ferramenta de seleção retangular. Então cria aqui uma seleção. Puxa ela um pouquinho para cá. Não precisa ficar no meio, isso aí é coisa minha, eu sou perfeccionista. Então puxei para cá, aonde eu quero, só que eu quero um pouco mais fina. Agora tem que ajeitar de novo, né, no meio. E crio uma nova camada, antes de tomar qualquer ação com essa seleção que eu acabei de criar. Criei uma nova camada e eu vou dar o nome dela de faixa central. Entre aspas, porque na verdade ela não está no centro, né. Dou um OK. Agora eu vou pintar essa camada com um preto, mas não totalmente preto. Olha aqui onde está, um pouquinho mais para o cinza, tá vendo? Aqui
É um cinza bem escuro, esse é legal. Fica mais legal do que um preto total. Pronto. Aperto Ctrl Shift e A e tiro a seleção. Então, tem mais esse pedaço feito. Ótimo. Agora nós vamos para a próxima etapa, que é fazer aquele círculo com o botão no meio. Então, com a ferramenta de seleção elíptica, vou criar uma elipse. Enquanto eu estou arrastando, seguro o Shift. Acho que desse tamanho, tá bom? Isso é coisa que você vai ter que brincar aí no GIMP, né? Para ficar do teu gosto. Desse tamanho tá bom. Antes de tomar qualquer ação com essa seleção, vou criar mais uma camada e vou dar um nome para ela de círculo de abertura. Tá ótimo. Círculo de abertura. Abertura não, né? Abertura. Ok. Então, agora que a minha seleção está nessa camada, círculo de abertura, eu vou na opção aqui no menu editar e criar... Cadê? Oh, rapaz, às vezes eu me perco nas coisas aqui. Não, desculpe, não é editar, é selecionar, criar borda. Vou criar uma borda de tamanho 20 pixels. É um tamanho que eu acho legal. Então você está vendo que forma aqui, né? Aquele círculo formou aqui um anel. E eu vou pintar ele com o mesmo cinza escuro da faixa do meio. Tá? Seguro Ctrl Shift e aperto A para tirar a seleção. Agora você está vendo que uma camada inteira, você tem uma camada inteira aí de 720p só para esse círculo, né? O que eu costumo fazer para não ficar essa camada gigantesca para um objeto menor? Eu venho aqui na camada, aperto com o botão direito, clico em alfa para a seleção. Selecionei só o círculo aqui que eu quero. Outra maneira de fazer isso é vir aqui na ferramenta de seleção contígua e clicar no que eu quero selecionar. Isso funciona quando você tem uma imagem com uma cor sólida. Se você tem variações de cor, não vai dar muito certo nesse pedaço. Já o alfa para a seleção vai pegar tudo independente dele ser cor sólida ou ser degradê, né? Por isso que eu prefiro usar aquele método. Agora que eu tenho o meu anel, olha que coisa esquisita de se falar, né? Agora que o meu anel está selecionado, não pensa em besteira, hein? Eu vou aqui no menu editar, copiar. Copiei ele para a área de transferência. E vou novamente em editar e vou clicar agora em colar. Olha aqui. Apareceu uma camada nova, seleção flutuante, camada colada. É essa aqui que eu quero. Vou apertar com o botão direito do mouse em cima dela e vou clicar em para nova camada. Clicar em para nova camada. Aí eu cliquei em uma nova camada. Tá difícil hoje, né? Criei uma nova camada que é o anel. E essa camada inteira está limitada ao tamanho do anel. E é isso que eu quero. Agora eu posso me livrar dessa outra camada que é gigante, né? É muito grande para o tamanho do anel. Então eu vou me livrar dessa camada, clico nela, círculo de abertura, clico aqui, remove esta camada. E vou renomear esta aqui, porque agora essa aqui que vai ser círculo de abertura. Perfeito, agora é só eu alinhar aqui do jeito que eu quero. Eu gosto de deixar um pouquinho mais para baixo aqui, mais ou menos assim. O ponto central que aparece aqui me ajuda muito na hora de alinhar, né? Isso é uma coisa ótima, excelente. Perfeito. Então vai ficar por aqui. Por enquanto tá uma zona, né? Porque a faixa tá passando aqui, tem o vermelho, tem o branco. Eu quero deixar tudo isso aqui branco. Então, esse pedaço é muito fácil, muito fácil. Com a camada círculo de abertura selecionado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em qualquer lugar aqui, nesse círculo, porque eu vou pegar esse círculo de fora aqui. Tá vendo? Aliás, de dentro, né? Desculpem. Com a ferramenta de seleção contígua, se eu clicar aqui nesse espaço vazio da camada círculo de abertura, eu vou pegar essa seleção. Agora eu vou vir aqui no menu selecionar e aumentar. E vou aumentar em 5 pixels. Então eu passei um pouquinho
Tá vendo aqui, ó? Eu passei do que é de verdade o limite, né, do anel. E esse pedaço, eu vou criar uma camada nova para ele. Círculo de abertura, vou deixar esse nome. Interior, vou acrescentar aqui interior, entre parênteses. Dou OK. E vou colocar ele para baixo da camada círculo de abertura. E agora eu vou pintar essa seleção. Opa! É de branco. Pintar de branco. Pintar de branco. Pronto. Agora tá jóia. Tá tomando forma o wallpaper aí baseado em Pokébola, né? Estamos quase lá. Então agora o que eu quero fazer? Eu quero colocar um botão aqui no meio. Né? Tô querendo colocar um botão aqui no meio. Vamos colocar um botão no meio então. O que eu posso fazer? Eu venho aqui na ferramenta de seleção elíptica. Vamos criar mais uma elipse. Pequena dessa vez. Eu acho que desse tamanho, tá bom? E agora, ao invés de criar uma camada nova, eu vou selecionar aqui. A minha seleção está em cima da camada do desenho da parte vermelha, né? Da camada vermelha. Então, enquanto ela está aqui ainda, eu vou fazer aquele processo editar, copiar, e agora eu vou de novo editar e colar. Criei uma camada nova do tamanho daquele círculozinho, né? E vou clicar aqui, botão direito do mouse na seleção flutuante e para a nova camada. Aqui não dá para ver, mas se eu arrastar para cá, olha só. Criei o meu círculo já. Eu meio que diminuí um passo, né? Agora eu vou pegar aqui o círculo de abertura interno, a parte branca. Vou apertar nesse olho para ele ficar invisível um pouco, porque eu quero alinhar esse botão com o centro aqui. Eu disse que eu sou perfeccionista, mas eu não uso a ferramenta de alinhamento, né, que deixa perfeito. Vai entender a contradição. Pronto, agora eu coloco para visualizar de novo e tá aí. Só que eu vou pintar ele com aquele preto, né? Igual esse aqui, o cinza escuro. Vou pintar esse círculo. Deixa eu ir na camada. Deixa eu renomear. Botão, para eu não me perder. E vou pintar o botão com aquele preto. Tá um pouquinho fora aqui, assim, tá bom. Só que tá meio simples, né? A coisa toda aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou adicionar alguns efeitos de sombra. Nesta faixa central, então, seleciono a camada da faixa central, venho em filtros, sombra e luz, sombra projetada. Aí ele me dá esta janela. Esse valor, deslocamento XY4 e 4 e raio do desfoque, ponto, já tá bom. Tá? Eu vou usar cor preta mesmo, eu não vou modificar nada aqui, só dar OK para ele colocar um efeito de sombra aqui, tá vendo? E ao mesmo tempo que ele fez isso, ele aumentou a minha canvas, porque a sombra vem aqui para baixo. Isso não tem muito problema, tá? Isso aí pode ser corrigido depois. Agora, por que ele subiu a minha ferramenta, a minha barra lá embaixo, né? Não dá para entender, né? Mas, vamos lá. Agora, tá um efeito legalzinho aqui, só que para aqui, né? Não acompanha o círculo. Então eu vou pôr nesse círculo também. Círculo de abertura, seleciono ele, venho em filtro, sombra e luz, sombra projetada, OK. E agora tá ficando cada vez mais legal, ó. Tem um efeito de sombra aqui. Mas olha só, ele ficou em cima da faixa. Putz grila, não? Mas é fácil corrigir isso. Tudo que você tem que fazer, vamos desfazer, ó, aperto Ctrl e aperto uma vez o Z. Desfiz a sombra desse aqui. Porque agora eu vou juntar duas camadas, que é a faixa central e o círculo de abertura. Então, só que o círculo de abertura está em cima do círculo de abertura interior. Eu vou pegar essa camada, círculo de abertura, e jogar ele para baixo do interior. E agora eu vou clicar com o botão direito nele e vou apertar aqui, ó, combinar abaixo.
Então agora eu juntei as duas camadas a faixa central e o círculo. E vou pôr ele aqui para cima do círculo interior, né? O círculo de abertura interior. Oh meu Deus, mas veio tudo aqui, o que está acontecendo agora? E essa faixa aí pro meio, hein? Aliás, essa faixa me ajudou para mostrar que o meu botão está desalinhado. Vamos alinhar aqui um pouco. Sim, tá bom. Joia. Ah, não tem problema. Vem aqui, ó, no círculo de abertura interior, com a ferramenta de seleção contígua. Clica nesse círculo. Aí, eu estou fazendo esses passos agora porque eu estou sendo bem sincero com vocês, eu esqueci de fazer antes, tá? Mas se você chegou até aqui me acompanhando exatamente como eu fiz, então vamos lá. Agora que eu selecionei aqui o círculo de abertura interior, ele passa um pouco, né? Lembra que eu fiz aquele aumentar? Ele passa um pouco do que é na verdade, ó, o círculo aqui de fora. Então eu vou ter que diminuir de volta. Então venho em selecionar, encolher, e eu quero encolher 5 pixels, porque daquela vez eu aumentei 5 pixels, né? Encolher 5 pixels. Ótimo. Agora eu seleciono a faixa central, olha, que virou a camada com a faixa e com o círculo exterior. Seleciono essa camada e tá vendo que está selecionado aqui, né? A ferramenta de seleção minha pegou esse interior aqui, né? Como eu tô com a faixa central selecionada, se eu apertar Delete agora, pá, ele deleta aquela faixa chata. Bem legal isso, né? Agora, eu posso fazer o outro pedaço. Eu posso até me livrar dessa sombra que eu criei, que foi um passo. Eu estou fazendo umas coisas agora que não dá para entender muito bem. Porque agora eu vou criar uma outra sombra nessa que eu juntei esses dois pedaços, né? Eu fiz uma coisa meio sem noção, mas já que eu já cheguei até esse ponto, vamos continuar assim mesmo. Então, com a camada faixa central selecionada, eu venho em filtros, sombra e luz, sombra projetada. Tô ok. Criei a sombra aqui, ó. Agora a sombra está seguindo aqui, olha que legal. E tem até uma sombra aqui também, nessa parte de dentro, para dar um pouquinho mais de efeito. Joia! Tá bem legal já, né? Mas a gente pode melhorar isso ainda. Como? Com a ferramenta degradê. Então vamos selecionar aqui, ó, ferramenta de degradês. Eu vou selecionar ela e eu vou pegar essa mesmo padrão, esse pedaço aqui, ó, frente para fundo. Esse frente para fundo. E eu vou selecionar primeiro a cor de frente, o vermelho, que é desse aqui. E a cor de fundo, eu quero um vermelho mais escuro. Então eu pego esse vermelho que eu estou usando e só deixo um pouco mais escuro. Aqui mesmo, assim, mais ou menos. Ok. Agora, eu posso fazer assim já, do jeito que está linear. Aí vai da sua escolha, né? Opa, mas seria bom se eu selecionasse primeiro a camada vermelho, né? Será que vai funcionar? Olha o que ele faz. O que acontece? Eu preciso selecionar esse espaço em vermelho. Então, na camada vermelho, vou com o botão direito, aperto, né, o botão direito e clico lá naquele alfa para seleção que eu já mostrei antes. Agora eu posso brincar aqui com o degradê. Vamos fazer um degradê assim. Assim já fica legal, né? Não fica bacana? Eu gosto, eu gostei já desse efeito. Tá vendo? Bem legal. Mas eu prefiro usar aqui, aí vai da sua preferência, eu prefiro usar este aqui, ó, radial. E aí depois vai brincando com o deslocamento para ver qual você prefere. Porque, tá vendo? Ele deixa uma coisa mais aqui, ó. Se eu fizer, eu gosto de fazer bem em volta desse círculo que a gente criou agora de pouco. Eu tô fazendo e desfazendo porque eu só tô achando um jeito que me agrada mais. Assim eu acho que ficou bem legal. Agora aperto Ctrl Shift A e bacana, tem um degradê bem legal aí, né? Vamos fazer do outro lado também, no branco. Agora, o branco tem uma coisa interessante. Esse branco está inteiro. Vai ter algum problema fazer? Não vai ter problema não. Porque pode ser, eu estou falando isso porque pode ser alguma coisa que surgiu
aí, né, na cabeça de vocês e tal. Essa pergunta não vai ter problema. Por quê? Porque a gente cortou o vermelho, não tem que cortar o branco. Não, por fim das contas não vai precisar. Nesse caso aqui não vai precisar. Então vamos fazer no branco agora. Já selecionei a camada branco. E vou selecionar primeiro a cor de frente, o branco, né? E a cor de fundo vai ser um cinza um pouco claro. Aqui está o branco aqui. Esse cinza aqui, assim, mais ou menos. Dou OK. E na camada branco, com o radial, no meu caso, né, o meu gosto, vou vir aqui do meio dessa bola, vou esticar aqui. E vou melhorar um pouco aqui, para ver. Não gostei desse, vamos deixar um pouco mais comprido. Ainda não gostei desse, mais comprido. Ainda não gostei. Tá difícil de deixar. Ah, agora sim, ficou bem suave. Olha aí que legal. Tá bem mais bonito, né? Essa bola do meio aí, esse botão, poderia ter um pouquinho de um trabalho melhor. Então, ainda vamos mexer na ferramenta degradê. Então, a cor de frente vai ser aquele preto mais claro. Tá muito claro isso? Não tá não? Deixa eu usar a ferramenta de conta-gotas. Espera aí. A ferramenta de conta-gotas pega a cor que você está buscando aqui na sua imagem, tá? Ok, pronto. E a de fundo, uma coisa mais clara, bem mais clara. Vamos ver se assim fica legal para o botão. Do meio, para cá. Opa, seria bom se eu selecionasse a camada botão. Do meio vem para cá. Não, meu filho. Clique com o botão direito na camada botão e clique em alfa para a seleção. Agora faz. Não ficou legal porque na verdade eu quero inverter isso aqui. Ficou escuro no meio e claro nas bordas. Eu quero ao contrário. Então eu só vim nesse botão aqui, ó, no degradê inverter. Agora vamos tentar de novo. Tá muito forte. Ah, agora ficou legal. E o botão do meio ficou bem legal agora, né? Bom, tá pronto? O que vocês acharam? Achei legal. Agora tem um detalhe na primeira imagem que eu mostrei para vocês que eu não pus aqui e que eu posso fazer. Vamos fazer aqui, que é, vou com aperto o botão direito do mouse na camada botão, vou em alfa para a seleção. Mas é só para pegar a seleção do tamanho do botão. Agora, deixa eu aproximar bem aqui. Assim no botão, eu vou criar uma camada nova que eu vou trabalhar em cima disso, né? E vai ser o nome dela botão brilho. A gente vai dar um pequeno brilho bem de leve, botão brilho. Então eu já tenho essa seleção aqui. Com essa seleção já feita, eu vou vir nesse pedaço aqui, ó, subtrair da seleção atual. Vou clicar nele. Aliás, antes, perdão, eu vou selecionar a ferramenta de seleção elíptica. Pronto. Agora eu venho em subtrair da seleção atual. Deixo esse pedaço selecionado. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou criar uma outra elipse. E com ela... Opa! Volta aqui. Subtrair da seleção. Assim, ótimo. E com ela eu vou limitar aqui, como está subtrair da seleção atual, esse pedaço que eu estou criando agora vai deletar o que quer que seja que eu já tenha de seleção antes. Então eu vou deixar de um jeito aqui, assim, assim. Aí aperto Enter. Tá vendo? A seleção ficou aqui em cima. E eu vou pintar essa seleção de branco. Então tá bem agressivo agora, né? Só que é só a gente vir aqui agora, ó, diminuir um pouco a opacidade. E dá para melhorar um pouquinho mais com a ferramenta borracha. Se eu vier com a borracha e deixar aqui esse brush, né, esse tipo de borracha, é o pincel, né? Você escolhe um pincel que é tem bem um degradêzinho de escuro para transparente, e vou aumentar um pouco ele.
Porque quanto maior você aumenta a borracha assim, maior fica a área de degradê. E vou dar uma mexida aqui assim, ó. Nessa camada do brilho. Só para deixar mais suave aqui assim, ó. E desse lado também. Tá vendo? Fica mais legal. E vou diminuir um pouco aqui, assim. Clicando com bastante cuidado. E jóia, olha que beleza. Ficou legal, né? Mas e agora esse negócio? O que é essa coisa esquisita aí? Esse excesso da canvas aí que foi provocado pela sombra, Giso? Ah, isso aqui eu tenho o meu jeito de resolver, tá? Eu vou compartilhar com vocês o meu jeito de resolver, que é bem primitivo, mas funciona. Eu venho nessa camada aqui, o branco, que é do tamanho original que eu quero a imagem, 1280 por 720. Para quem está se perguntando, com esse espaço aqui em transparente em cima e embaixo, ela aumentou para 1280 para 750 mais ou menos. Então eu venho nessa camada branco, clico com o botão direito do mouse nele e seleciono alfa para a seleção. Você viu que eu selecionei aqui, né, o tamanho da imagem original. Aí, como eu terminei a imagem, eu vou sempre clicando na camada mais alta e depois apertando em combinar abaixo. Combinar abaixo, combinar abaixo, combinar abaixo, combinar abaixo, combinar abaixo e aí, pronto. Agora eu tenho a minha seleção, a minha seleção não considera aquela sombra. Eu venho em editar, copiar, arquivo nova, 1280 por 720, dou OK e colo. Pronto. Aí eu salvo em PNG, em JPG, o que seja, né? Em arquivo, exportar. Agora, uma solução mesmo, né? Seria você vir aqui, ó, em imagem e aí apertar aqui, ó, tamanho da tela de pintura. Então você pode ver que a tela de pintura está em 1280 por 750 por causa daquela sombra, né? Então o que você pode fazer é colocar, em vez de 750, voltar para o 720, deixando essa corrente desligada. E apertar aqui, mudar tamanho. Mudei o tamanho. Só que ele muda independente do que está a imagem aqui. Então você vai ter que alinhar tudo de novo, né? Porque agora está tudo fora. Então você tem que subir um pouquinho, cada coisinha. Vamos subir aqui. Bonitinho, para deixar tudo certinho. Vou subir primeiro essa faixa para usar de referência. Opa! O ideal é você fazer essa sombra, que eu fiz uma cagada imensa, né? Deixa eu já só terminar de arrumar. Tem esse círculo que é para cima e o botão e o brilho do botão. Pronto. Agora eu corrigi, né? 1280 por 720, sem ter que fazer aquela coisa de juntar todas as camadas, depois voltar lá, blá, blá, blá. Então você redimensiona aqui em imagem e tamanho da tela de pintura. O ideal seria fazer o seguinte, seria não deixar, né, aquela sombra descer, porque aquela sombra é que foi a responsável por aumentar a minha imagem, aumentar para cima e para baixo a minha imagem. Mas tudo bem, a gente vai fazendo como sabe, né? Eu sei dessa maneira. Se você sabe uma maneira melhor, ótimo, porque a última coisa que eu sou é profissional de GIMP. Eu simplesmente passo as coisas que eu sei fazer, do jeito que eu sei fazer. Os jeitinho brasileiro também, né? Que ajuda, jeitinho brasileiro ajuda muito nessa hora. E compartilho com vocês. Então tá aí, tá feito esse pedaço. Espero que vocês tenham gostado desse wallpaper baseado em uma Pokébola. E a gente se vê no próximo. Aquele abraço.